A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Bom dia. Está começando o programa Universidade 93,7. Meu nome é Maria Beatriz Barros e hoje vamos levar vocês por um passeio pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo. O Instituto de Física foi fundado em 1970 e hoje ocupa o posto de maior e mais antiga entidade de pesquisa e ensino da disciplina no Brasil. Seu prédio fica localizado na Rua do Matão, número 1371, dentro do campus da USP, no Butantã. Mas o que de fato acontece por lá? Os repórteres Arthur Zalewski e Dado Nogueira conversaram com os pesquisadores Jimmy Danclares e Franklin Rodrigues para saber um pouco mais sobre a produção científica do Instituto de Física e tentar traduzir para nós alguns dos trabalhos desenvolvidos por lá. Confira a seguir. O Franklin é aluno de mestrado e estuda computação quântica, e a Jimmy trabalha no Laboratório de Nanomateriais e Aplicações. Para começar, Franklin nos conta um pouco mais sobre o que é e como funciona um computador quântico. O computador quântico, ele funciona que nem um computador. Só que ao invés de enviar corrente, você tem que ter essas outras coisas que são os seus novos bits. Então, se antes você tinha corrente, aí tem toda lá o circuito no seu computador, você vai ter que adaptar isso para poder fazer computação quântica com um átomo, por exemplo. Ou com outras coisas, não é um consenso qual que é a melhor plataforma para fazer computação quântica. Tem gente que acha que o melhor é fazer com átomos, assim, você coloca todos os átomos numa armadilha magnética e você tem tipo uma correntinha de átomos. Aí você manda uma luzinha em um átomo, ele faz um troço. Você manda uma luzinha no outro átomo, ele faz outro troço. Aí você joga tipo uma luz ao mesmo tempo em dois, aí um faz uma coisa que é condicionada no outro. E aí vai fazendo assim e com isso você faz computação. Jimmy nos conta um pouco sobre o que ela faz em sua pesquisa no Laboratório de Nanomateriais e Aplicações. E lá a gente trabalha com diversos materiais. Então, não sei, vocês provavelmente já ouviram falar de grafeno, né? Já. Tem se falado bastante aqui. Presidente. Enfim, a gente tem algumas amostras, a gente tenta isolar as folhas de grafeno. O que é o grafeno? A gente tem o grafite, né, normal, e a gente tenta esfoliar, tirar folhas monocamadas, a gente fala monocamadas em português. Então a gente tira uma camada só de grafite e forma uma folha que é o grafeno. Mas a minha pesquisa não é com grafeno fosforeno, né? Eu estudo um material que chama hidróxido duplo lamelar. São hidróxidos, né, como diz o nome. Dá pra gente imaginar como uma lasanha, mais ou menos, né? Então, os hidróxidos são o equivalente da massa, assim, da lasanha, por exemplo. E tem o recheio da lasanha. Então, o meu material é a mesma coisa. São várias camadas, são o que a gente chama de lamelas. E essas lamelas podem ser compostas de diversos elementos químicos diferentes, né? Diversos metais, tá? Formando os hidróxidos. Então, pode ser zinco, alumínio, magnésio, ferro, vários mesmo. Então, essa massa da lasanha pode ser uma massa integral, pode ser vários tipos de massa. E o recheio também é a mesma coisa, a gente pode colocar vários ânimos, várias coisas diferentes, né? Cada camada tem um átomo metálico de espessura e as hidroxilas, que são os OHs do hidróxido, cercando em volta, formando uma célula octaédrica. Por ter essa diversidade muito grande de composições, a gente tem uma diversidade muito grande também de aplicações. Então, esse tipo de material é utilizado, por exemplo, como carregadores de fármacos. O que é isso? A gente pode colocar remédio entre essas lamelas e fazer a liberação controlada de remédio no estômago, por exemplo, das pessoas. Então, de repente tem algum remédio que é muito agressivo no estômago, a gente não quer que ele seja liberado de uma vez. A gente pode colocar entre as lamelas de um HDL, né, de um hidróxido duplo lamelar, e fazer essa liberação controlada para não agredir o estômago. No caso da Jimmy, há ações práticas ocorrendo no IF.
Perguntamos ao Franklin se existe também algum experimento com computação quântica no Instituto. Então, tem um grupo que ele se aproxima disso, esse não é o intuito original dele, mas hoje em dia ele tenta se aproximar disso, que é o grupo do professor Paulo Nussenswein e Marcelo Martinelli, onde eles fazem experimentos com ótica. Eles têm um laserzinho deles lá, e aí esse laser ele pode ser usado para fazer essas coisas. Uma coisa que eles fazem lá, que é uma coisa que é importante em computação quântica, que é chamado de recurso, né? Uma coisa que você pode usar para fazer a sua computação, que é emaranhamento. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O que ela é mesmo, assim, no nosso mundo, assim, o que emaranhamento é uma coisa que acho que ninguém sabe explicar direito, assim, mas uma coisa que você pode dizer é que é uma coisa que é muito estranha, ela foge muito ao nosso mundo. Quando as coisas vão para o mundo do pequenininho, elas são muito diferentes, assim, completamente sem intuição. Tem um físico muito famoso na nossa área, Richard Feynman, talvez vocês até conheçam. E ele falava que se você pega alguém falando que entendeu o que é a mecânica quântica, você pode ter certeza que ela não entendeu nada. Emaranhamento, vamos supor, eu tenho 2 corpos, tudo bem? Tá. Esses corpos têm a sua individualidade. Só que se você consegue colocar eles num estado onde eles estão emaranhados, eles meio que perdem a identidade deles. E eles só passam a fazer sentido como 2. O Franklin nos conta que seu orientador, Gabriel Teixeira Landi, faz parte de um grupo que conseguiu reverter a seta do tempo. Eles usaram o emaranhamento como um recurso para fazer calor e espontaneamente do frio para o quente. E aí eles chamam isso de reverter a seta do tempo. Porque os físicos têm uma mania de tentar definir o que é a seta do tempo. E tem alguns jeitos diferentes de fazer isso. Um dos jeitos que a galera gosta é com esse conceito de entropia. Não sei se vocês já ouviram falar, que a entropia sempre aumenta. É no sentido de, se eu coloco uma coisa quente e uma coisa fria, e eu coloco as duas em contato, naturalmente o quente vai passar calor para o frio, até o quente ficar menos quente e o frio ficar menos frio. Isso acontece com tanta naturalidade, mas tanta naturalidade pra gente, que isso define a direção do tempo pra gente. E aí a gente chama isso de seta termodinâmica, que é a seta relacionada com a transferência natural de calor. Se eu pego uma xícara e eu solto, ela vai cair e quebrar inteira. Só que todas as leis da física são reversíveis. Não tem nenhuma lei que impeça minha xícara de colar de volta e subir. Só que ela não faz. Então, tem esse conceito de reversibilidade e daí está a seta do tempo. O tempo foi no sentido de escorrer, da xícara cair e quebrar. Mas usando emaranhamento você consegue fazer um análogo da xícara, voltar e subir. E aí reverteram o tempo desse jeito, assim. Esse é um experimento que bombou na mídia, assim, bastante. Em tempos de cortes na educação, é difícil não mencionar a desvalorização da ciência na nossa sociedade. Mas os pesquisadores fazem uma autocrítica a respeito do tema. Eu acho que a gente está numa época meio de obscurantismo, assim, mas eu vejo isso como culpa da própria ciência, assim. A gente justifica que estamos certos pelo método científico, e aí vai falar, não, mas por que o método científico que explica que isso está certo? Você fala, mas é porque é o método científico, nós temos método, etc. Fica uma cartada. A gente dialoga pouco, acho que a gente deveria fazer mais divulgação científica, né? Uhum. Mostrar o que a gente faz dentro da universidade. Mostrar por que o método é uma coisa que torna a discussão talvez mais profunda, ou que traga alguma coisa, não só, usar o método pelo método. Eu acho que esse é o tipo de discussão que falta muito hoje em dia. O Instituto de Física é uma fonte inesgotável de pesquisa, ciência e boas histórias. Arthur Zalewska e Dado Nogueira para a Rádio USP. Obrigada, meninos! Muitas das leis da física podem ser testemunhadas a olho nu, como a gravidade. Mas parte da ciência também se dedica a estudar o que acontece em nível subatômico, é a chamada física quântica. O termo vem se tornando bastante popular graças aos coaches quânticos, pessoas que prometem aplicar as leis da física quântica para transformar a vida das pessoas em nível pessoal. Mas será que a ciência concorda com esse método? Descubra agora na reportagem de Natália Silva e Vitor Mattioli. Não sei se você já ouviu na internet alguém falando algo parecido com isso. E então eu comecei a mergulhar na física quântica. Aí as coisas começaram a mudar, porque acabei entendendo como é a mecânica quântica,
como funciona o processo do universo, como que tudo isso tem a ver com a nossa vida. Passei a entender como é fantástico e como somos todos co-criadores da nossa realidade. Pode ter sido também algo assim. O despertar quântico apresenta os conhecimentos científicos compilados e resumidos para te ajudar a superar a procrastinação, a ansiedade e a depressão, para te mostrar as leis da prosperidade e do sucesso pessoal, para te empoderar e te mostrar o caminho para acessar os teus recursos mais valiosos e, sobretudo, para te ensinar como é possível colocar diariamente um facho de luz para iluminar as sombras que te impedem de ser uma pessoa feliz e realizada. Esses são exemplos claros de um discurso que tem ganhado muito espaço nas redes sociais. Em inúmeros canais do YouTube, pessoas que se identificam como coaches ou terapeutas ensinam seus seguidores como conceitos de física quântica podem ser usados para criar resultados práticos em suas vidas. De acordo com esses ensinamentos, é possível, por exemplo, criar sua realidade a partir do seu pensamento. É comum ouvir o termo co-criar para explicar esse poder de atração exercido pelos pensamentos sobre a vida. E o meu objetivo é treinar a sua mente para que você possa resgatar a sua essência de co-criador. Isso mesmo, você já é um co-criador. E se ainda não vive essa realidade, ou a realidade que deseja, é porque algo está desalinhado em sua mente. E eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a descobrir o que é que está errado. Eu vou te ensinar a vibrar na frequência dos seus sonhos através de métodos secretos do uso do poder da mente para co-criar uma nova realidade. Uma realidade voltada para a riqueza, para a saúde, sucesso, amor, felicidade e o que mais você considerar indispensável para uma vida abundante. Esse tipo de conteúdo chama a atenção por se apropriar de conceitos da física quântica, um campo de estudo científico guiado pelo rigor e pela objetividade, para justificar crenças e comportamentos humanos, marcados pela subjetividade. O tema acabou virando pauta de uma ideia legislativa enviada ao portal E-Cidadania, um site em que qualquer pessoa pode publicar sugestões de temas para serem debatidos pelo Senado. A ideia legislativa, publicada pela Carolina Maia, de São Paulo, propõe a proibição do uso do termo quântico em serviços não relacionados à física. Até 30 de junho, a proposta tinha 5.300 apoiadores. Assistindo aos vídeos dos chamados coaches quânticos, é possível notar que não se tratam de simples analogias com termos usados na física, como resistência, atrito ou potência, mas de interpretações equivocadas de conceitos científicos que não tratam dos fenômenos abordados por esses coaches e terapeutas. Nós conversamos com o professor Dr. Gabriel Landi, do Instituto de Física da USP, para entender qual é o campo de estudo da física quântica e quais são os principais erros do discurso esotérico em torno desses conceitos científicos. Landi pesquisa o desenvolvimento da teoria de sistemas quânticos abertos e termodinâmica quântica. Segundo ele, a física quântica não explica a dinâmica da vida humana. Física quântica é uma teoria que busca explicar o comportamento de sistemas microscópicos, como átomos, moléculas, partículas elementares e assim por diante. Tudo que é na escala realmente microscópica. Ela foi desenvolvida faz mais ou menos um século e ela já é hoje em dia a teoria que no fundo está por trás de várias tecnologias que a gente usa, como por exemplo os nossos celulares e computadores, que só funcionam graças à física quântica. Tudo que as pessoas falam, absolutamente tudo que é dito sobre física quântica em termos de pessoas, não funciona, não se aplica, não é verdade. Ou seja, a física quântica, ela explica outro mundo, ela explica o mundo das coisas pequenas, o mundo das coisas microscópicas. Ela não explica emagrecimento, ela não explica sucesso financeiro, ela não explica absolutamente nada nesse sentido. A física quântica, ela prevê nesse mundo microscópico uma série de propriedades que são, digamos assim, exóticas, são não convencionais e assim por diante. E essas propriedades, de fato, elas podem ser usadas para fazer uma espécie de uma analogia com o mundo real. Então, um exemplo é o chamado princípio da incerteza de Heisenberg. De acordo com esse princípio, se você sabe muito de uma coisa, você acaba sabendo menos de outra. Então, assim, dá para ver que tem algum tipo de analogia com o mundo
no mundo que a gente vive. Ou tem também uma outra coisa, que é a ideia da medida no sistema quântico. O sistema quântico, ele diz que para você aprender sobre alguma coisa, para você aprender sobre um sistema, você tem que afetar esse sistema. Ou seja, que as suas ações, elas sempre afetam o sistema. Então, de novo, ou seja, dá para traçar uma analogia aí, ou seja, eu consigo ver como é que esse tipo de argumento se encaixaria num livro ou numa construção de autoajuda. Mas não é bem isso que acontece. Os coaches não têm usado termos de física quântica como meras analogias, mas como uma forma de dar respaldo científico ao que dizem para seus seguidores, cometendo diversos erros. A lei da atração, por exemplo, não faz parte do campo de estudo da física quântica. Outra expressão muito usada pelos coaches é salto quântico. De acordo com eles, as pessoas protagonizam os chamados saltos quânticos quando atingem níveis mais elevados de esclarecimento ou conhecimento. Sem aumentar a sua frequência, desobstruir o campo e o que está te impedindo, você não consegue vibrar alto. Muitos dos meus alunos não passam por esses degraus. Eles dão um verdadeiro salto quântico na mente. Não é apenas um salto quântico, é uma mudança definitiva. Segundo Land, o fenômeno em questão nada tem a ver com elevação espiritual. O salto quântico, ele é a coisa exótica mesmo que você imagina, ou seja, é uma partícula que está num lugar e aí ela salta quase que instantaneamente, quase como um teletransporte, ela salta de um lugar para o outro. Isso é verdade. E isso pode acontecer sim no mundo microscópico, ou seja, isso nunca vai acontecer com uma pessoa, isso nunca vai acontecer com um fio de cabelo, com nada disso. Isso vai acontecer talvez com um elétron, com um próton, assim por diante. Então o salto quântico ele existe, ele é real, mas é absolutamente impossível de fazer ele com qualquer coisa minimamente macroscópica. Não estou nem falando de uma pessoa, estou falando de um fio de cabelo. Assim como Carolina Maia, que criou a proposta legislativa, Land é contra o uso de termos da física quântica para explicar fenômenos que estão fora desse campo de estudo. Eu particularmente não sou um cara de autoajuda, não gosto de livros de autoajuda para mim, mas eu também não me incomodo e não tenho críticas de quem goste. Eu acho que a princípio você fazer analogias entre a física quântica e autoajuda, eu acho que isso não tem nada de errado, porque realmente tem coisas na física quântica que dão boas analogias. Eu mesmo, às vezes, quando estou dando aula, eu faço alguma brincadeira, não só com física quântica, mas com física, alguma coisa da física, e você faz uma brincadeira com o mundo real. Isso é normal. Então, nesse espírito, eu não teria problema nenhum com isso. Na prática, o que acontece é que as pessoas abusam disso e colocam embasamento científico onde não existe. Ou seja, elas ultrapassam a questão da analogia e começam a falar que essas coisas têm embasamento científico. Isso é o que sempre é feito, e aí, realmente, nesse caso, aí eu sou, veementemente crítico com relação a isso. De maneira geral, como explicou Land, aproximações e referências a termos usados na física quântica podem ser positivas para terapeutas e seus pacientes, mas usar essas expressões para explicar cientificamente o mundo macroscópico ultrapassa o limite do aceitável. Para a Rádio USP, Natália Silva e Vitor Mattioli. Programa Universidade 93,7. Obrigada, Natália e Vitor. Bom, além de destrinchar o vasto universo da física, o Instituto também presta um grande favor ao paladar dos alunos. Entre um trabalho e outro, estudantes de toda a USP vão à física para provar seus famosos cookies. O repórter Marcos Hermerson foi até o local para descobrir o que esses doces têm de tão especial. Bom dia, queridíssimo ouvinte. Você está sentindo este cheiro? Não. Ou melhor, infelizmente não. Bom, vou tentar descrevê-lo para você. É um cheiro adocicado, açucarado, achocolatado, um cheiro volumoso, agradável, um cheiro cheiroso, um cheiro que invade as narinas e deixa qualquer um de sobressalto. Este é o cheiro que os transeuntes desavisados do Instituto de Física da USP, o maior e mais antigo do país, sentem todos os dias da semana, das 9 da manhã até as 8 da noite. Este é o cheiro dos famosos cookies da física. Aquele que não tiver muita força de vontade e acabar como a maioria, se deixando levar pelo aroma agradável, dará de cara com um simpático trailer, onde duas ainda mais simpáticas funcionárias atendem os clientes sempre com um sorriso no rosto. No quadro do nosso programa de hoje, falaremos então sobre esse que é um patrimônio cultural do IF e da Universidade de São Paulo.
Os cookies da física atraem diariamente centenas de estudantes, funcionários, professores e curiosos de todos os cantos da cidade universitária. Ali eles podem adquirir, pelo modesto valor de R$ 3,50, 3 deliciosos cookies. Os cookies são preparados ali mesmo e saem na hora quentinhos. O cliente pode escolher entre as opções de açúcar, açúcar com canela, ovo maltine com canela, ovo maltine com açúcar, apenas ovo maltine ou apenas canela. Se quiser todos esses ingredientes juntos, ele também pode optar pelo cookie tudão, uma verdadeira explosão de sabor. Bom, mas o que explica o imenso sucesso do trailinho de cookies da física? A nossa equipe de reportagem investigativa passou 3 dias em frente ao estabelecimento, conversando com clientes em horários diferentes para entender o que especialistas têm chamado de fenômeno dos cookies da física. Confira a seguir. Agora são exatamente 5h35 da tarde de uma segunda-feira da última semana de aulas na USP. Eu estou aqui com 5 alunos da Geologia, mais precisamente do primeiro semestre da Geologia, e eles, calouros que são, já frequentam aqui os cookies da física e estão aguardando na fila para pegar os seus. Pessoal, vocês vêm aqui com bastante frequência? Como é que vocês descobriram os cookies da física? Toda vez depois de uma prova, eu venho aqui e como um cookie. Ajuda a relaxar depois de principalmente uma prova complicada como cálculo. Então o cookie também tem um efeito de aliviar o estresse. Imagino que ainda mais nessa última semana, cheia de prova, trabalho. Sim, você se motiva a fazer a prova para depois vir aqui comer o cookie. A gente tem 2 provas quarta-feira e a gente está se matando hoje à tarde. Isso aqui é o nosso respiro à tarde, para a gente não pirar. É o cookie da física. No primeiro dia de apuração, descobrimos que os estudantes da USP têm utilizado os cookies da física como uma forma de aliviar a tensão em momentos difíceis, como é o fim do semestre. Confira agora o que descobrimos no segundo dia de reportagem. Terça-feira, última semana de aulas, e eu estou aqui com o Igor Galvão, que é aluno da IASH, e o Igor é um cliente assíduo dos cookies da física. Igor, de onde vem essa paixão? Primeiro, o preço vale muito a pena, bem acessível o preço em comparação aos outros doces. É muito bom, tipo, bem quentinho, assim, é um negócio do produto versus o custo-benefício dele, acho que vale a pena por isso. Estou aqui com o Leonardo Mandu, que é aluno do 2º ano de Ciências Biomédicas lá no ICB. Estava saboreando aqui um cookie. Do que você estava comendo esse cookie aí, Leonardo? Tava comendo tudão, muito gostoso, tem todos os ingredientes que elas oferecem aqui e eu achei uma delícia. Quanto tempo andando para chegar aqui até o cookie da física? Uns 10 minutos. 10 minutos. E vale a pena a caminhada? Vale porque é muito gostoso. E Leonardo, como é que você ficou sabendo aqui do cookie da física e acabou se tornando depois um cliente? Bom, ano passado quando eu entrei aqui na USP, meus veteranos acabaram me contando que tinha esses cookies, eram bem baratos e eles eram gostosos. Então quando eu vim pela primeira vez, que eu tinha aula no IME, né, na época, daí eu passei aqui no bandejão da física e experimentei e realmente é muito gostoso. Você ouviu agora há pouco que os estudantes relatam que o custo-benefício dos cookies da física é uma das grandes vantagens do produto e, ao mesmo tempo, se dizem dispostos a percorrer grandes distâncias para consumi-lo. Bom, pessoal, estou aqui na saída dos cookies da física e estou conversando com 2 alunos do curso de Ciências Moleculares. David e Ali, o que traz vocês aqui a esse patrimônio cultural do IF? O cookie da física se tornou meio que uma constante, assim, saía da aula, vinha e a gente acabou se apaixonando. No meu caso, foi isso que me deixou assim, e aí quando a gente mudou de sede, fazia um bom tempo que eu não vinha, e agora que a gente voltou para ter uma prova, finalmente eu pude voltar pro meu amor, minha paixão. É isso. Vocês ambos se diriam apaixonados pelos cookies da física? Com certeza, eu acho que a principal coisa que traz a gente pra cá, além do sabor ser ótimo, é o atendimento deles, porque as moças do cookie são famosas na USP inteira pela gentileza e pela bondade delas. Elas são assim, pessoas que, quando você conversa com elas, mesmo só pro atendimento, elas já deixam o seu dia melhor. E agora, nesse fim de semestre, última semana de aula, o cookie ajuda a dar aquela desestressada? Ele é meu apoio emocional. Agora que eu saí da prova, eu acho que eu mereço um momentinho assim, de satisfação e descanso depois da prova. Né? Ouvindo tantas declarações exageradas de amor pelos cookies da física, nossos repórteres se perguntaram se não existe, na verdade, um fenômeno de vício. Nesse sentido, o próximo testemunho é muito revelador. Avançamos para o nosso 3º dia de reportagem, agora é uma quarta-feira, são 4h08 da tarde,
Eu estou conversando aqui com o Diogo, que é aluno do 3º ano da História, e com o Pedro Vitório, que está ao lado dele, e é, assim como eu, aluno do jornalismo da ECA USP. Pessoal, vocês vêm sempre aqui nos cookies da física? Eu descobri que ele ia muito nos cookies. A moça até chegou nele e falou: desculpa, esqueci seu nome. Tipo, eu devia saber seu nome. Mostrando que realmente é um frequentador assíduo. Exato. Mas e aí, qual que é o cookie favorito de vocês aqui? Favorito é qualquer um que tenha açúcar e canela. Daria pra dizer que você, Diogo, que é um cara que frequenta muito e tal, e dadas as características açucaradas do cookie, você é um cara viciado nos cookies da física? Putz, olha, eu diria que eles podiam ser estudados, assim, pra ver se tem algum composto químico que vicia, porque termino de comer um, já falo, pô, será que eu não posso comer outro? Ou já começo a pensar na próxima vez. Então, assim, sempre acho que é possível que eles sejam viciantes. Entendi. Preocupante, né? Extremamente alarmados pelo que descobrimos com nossa reportagem exclusiva a respeito dos cookies da física, decidimos convocar aos estúdios um homem que diz já ter sido dependente do consumo desses deliciosos e tão inocentes biscoitos. Ele preferiu não se identificar, mas contará aqui a sua história. Para preservar sua privacidade, chamaremos ele pelo codinome C. C, por mais difícil que seja, você pode relatar para nós as dificuldades que passou por conta desse seu vício? Bom, eu nunca imaginei que ia acontecer do jeito que aconteceu. Pra mim era só mais uma comida. Era só mais um biscoito. Era só mais um prazer momentâneo. Uma coisa que eu buscava de vez em quando precisava espairecer. E do nada, quando eu percebi, eu só pensava em cookie. Eu só queria comer cookie. Não queria mais nada. Quais foram os prejuízos que esse vício acarretou na sua vida? Bom, a partir de um certo momento eu comecei a substituir todas as minhas refeições por cookie. Meu café da manhã era cookie, meu almoço era cookie, no jantar era cookie. Eu só pensava nisso. E aí eu tive que começar a vender minhas coisas, minha família começou a ficar preocupada. Até o momento em que minha mãe achou que seria melhor eu me internar. Então, eu acabei me internando numa clínica e foram 6 meses comendo só salada. Foi difícil, mas eu acho que hoje eu tô curado. Com essa mensagem de responsabilidade e de cautela, é que encerramos a reportagem de hoje. Recomendamos a todos os ouvintes que apreciem os cookies da física, mas sempre com moderação, pois eles são deliciosos até demais. Marcos Hermanson para a Rádio USP. Obrigada, Marcos. Bom, o programa Universidade 93,7 está chegando ao fim. A edição de hoje contou com reportagens de Arthur Zalewska, Dado Nogueira, Marcos Hermanson, Natália Silva e Vitor Mattioli. Locução e edição de Maria Beatriz Barros. Obrigada pela audiência, um ótimo dia a todos e até o próximo programa. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.